vou dar início à nossa terceira apresentação de Química. O meu grupo é composto por Cauê Aslen, Rafael Beckman, Samuel Rodrigues e por mim, Ada Oliveira. O nosso trabalho vai falar sobre a química orgânica e o nosso grupo ficou responsável por falar sobre o éster. Eu fiquei responsável pela introdução e na minha pesquisa eu foquei em montar uma forma de explicar como a química orgânica surgiu. Eu falei montar porque na minha cabeça a química orgânica é como se fosse um quebra-cabeça. E ela surgiu a partir de várias pecinhas que foram se encaixando e formou a química orgânica que é a que a gente conhece atualmente. Certo, como eu disse, a química orgânica ela é formada a partir da junção de vários subtemazinhos. Então, de início, a gente teve a descoberta dos isômeros em 1884 por Lavoisier. Os isômeros são divididos em dois, tem o isômero cis e tem o isômero trans. O isômero cis é esse aqui, que é, de uma forma simples de se explicar, é quando ele é meio que simétrico. Se eu colocar um espelho aqui, vai dar pra ver que esses elementos vão ficar nos mesmos lugares, por assim dizer. Já o isômero trans, ele é o oposto, tipo, ele não é simétrico, onde os elementos não ficam na mesma posição. Então, se eu colocar um espelho aqui, por exemplo, não vai ficar a mesma coisa. De uma forma mais contextual, Lavoisier ele pesquisava resíduos presentes nos barris de vinho. E nessas pesquisas, ele analisou a presença de ácido racêmico. E ao analisar o ácido racêmico, ele percebeu a semelhança com o ácido tartárico, porque microscopicamente ele via que apresentavam cristais iguais. E essa aqui é a imagem do ácido tartárico. E com esses barris de vinhos e o estudo deles, Lavoisier deu grandes passos na geometria molecular, que é uma coisa muito importante no estudo da química orgânica. A segunda colaboração para a química orgânica veio através de um químico alemão, que provavelmente eu vou pronunciar o nome errado, mas é Friedrich Kekulé. Eu acho que é assim que se diz. Que essa pesquisa dele foi feita em 1860. Aí voltando um pouquinho para de Lavoisier, que eu tinha falado sobre geometria molecular, eu esqueci de mostrar que, por exemplo, a geometria molecular ela é subdividida, por exemplo, em angular. Ok, voltando para o químico alemão, ele fez seu estudo em 1860 e ele focou na fórmula estrutural do benzeno. Só que ele tinha um problema, ele não sabia como organizar a forma estrutural desse elemento. E o benzeno, ele é o C6H6. Ok, depois de um tempo, esse químico, ele dormiu e ao dormir ele teve um sonho, no qual ele via que os átomos se comportavam como cobras e dançavam em sua volta, formando um formato circular. Ao acordar, ele se inspirou nesse sonho e concretizou que o formato da estrutura do benzeno tinha que ser circular. Então, ele nomeou como formato de anel e ficou assim conhecido a estrutura do C6H6. Pronto. O CCH6 ele fica assim e dá pra notar isso do sonho dele, que, por exemplo, ficou no formato circular, os compostos dançando em volta. Deu pra... Desde então, essas duas descobertas que foram os exemplos que eu achei mais interessante para dar, a química orgânica foi sendo construída e explorada. Então vamos explicar agora sobre o nosso famoso éster. Bom, nosso querido éster, ele é uma substância oxigenada, orgânica oxigenada, e normalmente é utilizado como flavorizante. E é obtido na reação química entre um ácido carboxílico e um álcool. Exemplos do éster no nosso cotidiano é a presença dele em picolés e em sucos. Os ésteres, eles fazem parte da vida de muitas pessoas no seu cotidiano, mas muitas das pessoas não devem fazer nem ideia. No caso dos ésteres, eles são uma substância orgânica oxigenada que quase sempre a gente vê no nosso dia a dia baseado na nossa alimentação.
pois ele possui uma coisa chamada flavorizante, que é o principal uso dele. Graças a isso, ele permite ter um cheiro ou sabor semelhante a alguma coisa que conhecemos. Por exemplo, podemos se basear no sorvete, onde pode ter sorvete de morango, sorvete de laranja, sorvete de, sei lá, qualquer sabor. O éster possui como principal finalidade recriar um cheiro ou sabor de alguma coisa dessas. E ao todo há 3 classificações para eles, pois eles podem ser encontrados como cera, óleos ou essências. As ceras são muito importantes, pois a gente encontra mais elas na natureza. As principais substâncias que formam elas são os ésteres graxos superiores e os álcools graxos superiores. Quando a gente vê mais a fundo, a gente vê quanto de carbono há nessas composições, pois elas podem possuir muito carbono, e é a principal característica das ceras, que podem possuir de 4 a 22, quando se trata dos ácidos graxos. E a cera, ela é muito importante para vários seres vivos, pois as aves, por exemplo, usam elas nas suas penas para impermeabilizar elas da água. Graças a isso, muitas aves marinhas conseguem nadar. Mas também na natureza temos as plantas, que há muitos vegetais que usam elas nas suas folhas com o intuito de reduzir a vaporização da água. Há 2 principais exemplos que nós podemos usar nas ceras, que é bastante popular, que no caso é a cera da carnaúba e a cera da abelha. Já os óleos são geralmente produtos derivados dos ésteres, que são bem comuns também no nosso cotidiano. Entre eles, há os ésteres de ácido linoleiro e oleico, que possui, por exemplo, o óleo de soja como representante. Mas também há o álcool com 3 hidroxilas, que no caso temos como exemplo azeite de oliva e a manteiga ou margarina. Mas não está relacionado somente com a alimentação, pois também tem a gordura, muito encontrado em animais. O sebo pode ser usado para fazer sabões ou sabonete. E o principal de todos, que no caso são as essências, que é o que a gente mais pode encontrar por aí como exemplo. E o que a gente mais usa? A indústria de alimentação, por exemplo, usa ele justamente para dar sabor ou aroma de alguma coisa nos seus alimentos. Muitas comidas a gente pode usar como um exemplo, entre sorvetes, balas, chicletes. Muitas comidas realmente usam elas, pois elas possuem o intuito de replicar ou pelo menos fazer ficar com um sabor semelhante a algo específico que eles querem. No caso, temos muitos exemplos que nós podemos usar. No caso, temos acetato de pentila, que no caso dá o cheiro da banana e o sabor. Butanoato de etila, ele no caso é capaz de gerar o gosto ou sabor do abacaxi. E também há outros aí que podem, por exemplo, dar sabor, cheiro de groselha, de pera, de uva. Realmente, entre todas as categorias, esse é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, pois essa característica de replicar a essência de algum alimento é algo muito importante. Olá, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre as 3 principais reações que a função éster está envolvida. A primeira delas é a esterificação, que se baseia no ácido carboxílico, reagindo com o álcool para formar a água e o éster. Então ele vai dar origem ao éster por meio dessa reação. Por que isso acontece? Porque o OH do ácido carboxílico ele vai acabar se juntando, separando o ácido carboxílico e se juntando com o H
do álcool, que também vai se separar para se unir. Então, essa hidroxila do ácido com o H do álcool, eles vão se juntar e fazer H2O. Então, vai dar origem ao H2O por meio dessa reação. Já o que restou, ou seja, o O e o radical do álcool, e a C-O e o radical do ácido carboxílico, que agora não é ácido carboxílico, ele está quebrado, eles vão se juntar e vai formar um éster. Por quê? Porque eu vou ter dois radicais e entre esses radicais eu vou ter um ácido carboxílico. Opa, desculpa. Eu vou ter uma carboxila. Então, entre os radicais eu vou ter uma carboxila. Esses radicais, um vai vir do ácido e o outro vai vir do álcool. Não acontece somente, né, apesar de a maioria ser com ácidos carboxílicos, pode acontecer também com ácido inorgânico. Porém, vai ter a diferença de que o OH vai vir do álcool e o H que vai vir do ácido nesse caso. Existe também o fato de que essa reação está em equilíbrio dinâmico, ou seja, ela é reversível e o que vale para um lado também vale para o outro. Então, se eu tenho de um lado o ácido e o álcool formando o éster e a água, se eu unir a água com o éster, vai acontecer uma hidrólise também, se eu quiser. Então, se eu forçar essa reação, se ela acontecer por algum motivo, né, alguma energia dentro da molécula faz com que a água ela quebre a molécula de éster. Então, quebrando a molécula de éster, você vai ter o OH se unindo a um lado, formando um ácido carboxílico, e o H que sobrou se unindo ao outro lado, formando um álcool. Então, todas as reações de esterificação, todas, elas têm equilíbrio dinâmico. Isso é muito bom, ser um processo reversível é muito bom, é muito positivo. E isso também vai resultar aquilo que a gente vai ver em seguida, que você tendo a hidrólise, ela pode ocorrer em meio ácido ou em meio básico. Quando ela vai ocorrer em meio básico, ela não vai formar água e sal. Ela não vai formar ácido carboxílico e álcool, mas um sal de ácido carboxílico e álcool. Então vai ter essa pequena diferença. A gente também tem a saponificação, que já é algo muito parecido com a hidrólise, que é uma hidrólise, né, chamada também de hidrólise de triglicerídeos. Então, por ser uma hidrólise, ela vai ter essa característica. Não é exatamente uma hidrólise, mas ela contém hidrólise. Vou explicar melhor. Você pode pegar, por exemplo, misturar um éster com água e ele vai formar o ácido carboxílico, um ácido carboxílico e um álcool, certo? Se você neutralizar esse ácido carboxílico com a base, ou seja, eu vou fazer outra reação, eu estou neutralizando com a base, você vai ter justamente o quê? Ácido e base formando sal e água. Então, você vai ter sal e água. Se você for para perceber, o que aconteceria se você misturasse diretamente o éster com a base? Isso vai ser a saponificação. Um éster com a base formando sal e álcool. Por quê? Porque no início ali eu não formei o ácido carboxílico e o álcool, naquela primeira que eu fiz. Então eu fiz separadamente. Tem como você fazer numa só. Mas você pode fazer separadamente. Então eu peguei o ácido o éster e uni com água. Ele formou ácido carboxílico e álcool. Eu separei esse álcool, peguei o ácido carboxílico e neutralizei ele. Então vai acontecer justamente isso. Eu vou obter sal e álcool, né? E essa é justamente você vai conseguir obter glicerídeos, né? Essa saponificação justamente por causa disso. Ele vai formar aquilo que a gente conhece como sabão, né? Então esse processo é muito usado em laboratório e os processos com éster, o éster é muito utilizado, manipulado nesse sentido para formar diversos sabores, odores, né? Então ele tem essa questão positiva, né? Então é muito comum na indústria alimentícia, muito comum nos lugares você encontrar esses ésteres e eles são formados por esse processo, muitas vezes em laboratório ou na própria fábrica, né? A saponificação, essas reações de hidrólise são exotérmicas, certo? Então elas vão liberar energia. É basicamente isso. Já o contrário seria endotérmica, né? A inversa.
Basicamente isso. Muito obrigado. Até mais. Olá, eu vou falar um pouco sobre a fusão e ebulição do éster e concluir o nosso trabalho. Comparando as outras funções orgânicas, como álcools e ácidos carboxílicos, os ésteres possuem, de forma geral, pontos de fusões e ebulições menores. Isso se deve ao fato de que a força predominante no éster é de polo induzido e de polo permanente, e também pela falta de pontos de hidrogênio acaba sendo relativamente fácil de fundir e ebulir. Por isso, na natureza, a maioria dos ésteres são encontrados de forma líquida à temperatura ambiente, somente são sólidos os que possuem uma massa maior. Se comparando com a água, o éster de menores massas molar é geralmente menos denso. Esses são polar e pouco solúveis em água, mas os de maior massa são apolares e insolúveis em água. Ao comparar o acetato de etila com o butano de metila, iremos perceber que o ponto de ebulição do primeiro é menor do que o do segundo, já que o butano de metila, quer dizer, possui uma massa molar maior do que o do acetato de etila. Fica mais difícil de distanciar as moléculas. Portanto, nota-se uma extrema importância do éster para a nossa sociedade, tanto no ramo alimentício como também no ramo dos fármacos, dos perfumes, os cosméticos e até mesmo biodiesel. Então, o éster ele está na nossa sociedade em vários locais e também há muito tempo. Então, o éster é uma substância que ela é extremamente utilizada e também muito estudada no ramo da química. Portanto, o éster ele era utilizado no passado, vai continuar sendo utilizado no presente e muito provável vai também ser bastante utilizado no futuro. Muito obrigado.